E após o pedido de muitos, vim apresentar a vocês a nona parte dessa obra supimpa. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí e, é claro, mete bala no like. Quando o Raichato recebe ordens de Swing Xie, eu mesmo acha isso deplorável e se põe a reclamar perguntando para Ihan que Xie pensava que era para dar ordens para alguém do patamar dele. E muito irritada com tudo isso também, Ihan pergunta ao loirinho se o mesmo na verdade tinha feito a investigação para que então não precisassem mais obedecer às ordens daquela garota. Logo o insuportável responde a garota dizendo que a real é que é um pouco difícil, mas que estava dando o seu melhor para conseguir. E que suspeita que a pessoa que deu o presente de casamento a ela poderia ser sim da família Han, e com isso definitivamente a garota estaria feita. Toda confiante e convencida, a garota responde que provavelmente ele tinha razão, afinal ela realmente era linda demais e merecia uma boa família cheia da grana. Com um olhar sereno em pensamentos, Han começa a refletir que assim que se casar deveria pisar em Xie e esfregá-la no chão com o maior ódio de todos. Mais tarde na reunião, Raichato diz a Xie que a mesma insistiu em fazer uma reunião, e tendo em conta que a família estava numa situação difícil, era bom ser importante, e que se fosse para reclamar, bom, era melhor que ela passasse o cargo para outra pessoa. E Sui Han com essa reunião fica incomodado e logo dispara dizer que essa não era a responsabilidade deles e sim da vovó e de Xia, então a mesma deveria achar um caminho completamente solitária. Extremamente irritada com a resposta de ambos, Xia diz que na verdade já tinha até resolvido o problema, e foi por esse motivo que marcou essa reunião, para avisá-los. Assustado, Raichao pergunta a Xia se ela realmente tinha resolvido o problema e como na verdade. Afinal, na noite passada ela mesma tinha dito que não havia encontrado uma solução ainda, e até mesmo Han começa a se levantar da cadeira muito brava dizendo que agora não era hora para ficar de piadinha, deixando Swing Xia mais irritada ainda, como se essa ruivinha tivesse a capacidade de fazer algo a não ser encher o nosso saco. Logo a garota mostra seu celular dizendo que logo pela manhã Zong ligou dizendo que pretendia sim continuar com o projeto, e acrescenta dizendo que se eles não acreditavam nela, então poderiam simplesmente ligar para ele. Xia pergunta se precisava mesmo dizer a todos eles como ela fazia as coisas, e que já tinha reclamado disso para a vovó, que parecia até que eles achavam que ela tinha tempo para perder assim com eles. Quando a galera que estava ali presente ouve tudo isso, fica completamente sem graça, dizendo que sabiam da capacidade de Xia e que nunca duvidaram dela. Fontes confia. Raichato ao ouvir aquilo fica se resmungando que na verdade Xia fez isso só para tentar humilhá-los, afinal daria para ela ter dito logo na entrada da empresa, mas quis fazer essa gracinha para tentar rebaixá-los. A mulher do prota percebe Raichao emburrado e diz ao mesmo que a propósito ele iria precisar de duas pessoas que ficassem na área da construção sob o sol, e que escolheu Sui Han e Su Raichao para essa incrível função. Nossa, que vingança deliciosa, mano. Muito irritado, o loirinho grita dizendo que ele é o sênior da empresa e definitivamente não iria para esse cargo de baixo nível, afinal ele mereceria coisa muito melhor. Uai, ela não era ruiva? Enfim, Han se levanta muito brava também e grita para Xia que ela também não irá na construção e que se a mesma quiser poderia ir lá sozinha. Logo a garota responde que já que eles não querem ir então ela irá conversar pessoalmente com a vovó e deixar com que ela decida o que fazer a respeito daquele assunto. Com essa ameaça de alto nível, o loirinho machão assustado pergunta à mulher do prota se a mesma realmente pretendia ir tão longe assim com essa discussão, pois nada disso era necessário na verdade. Muito séria, a garota responde a reclamação dizendo que caso Raichao não esteja satisfeito com a decisão dela ou mesmo então era bem-vindo a reclamar diretamente com a vovó então. E após ser refutado por completo, Raichao se levanta e diz que irá, então Xia olha para Han e questiona mesmo sobre o que ela iria fazer da vida dela. Sem graça, a garota responde que irá, e logo acrescenta a Xia para que a mesma não ficasse se achando ou coisa do tipo, ou então ela irá se arrepender e muito no futuro. Toda debochada, Xia se vira dizendo que será clara e que irá esperar esse dia chegar sentada para que assim não se cansasse, e logo termina dizendo a todos ali em um tom raivoso que a reunião estava enfim encerrada. E mais tarde, já na mansão de Yong, um rapaz diz ao mesmo que possuía na maleta 3 milhões de dólares para que Yong quebrasse a perna de um cara que havia roubado a sua mulher. Enquanto o loiro explicava a Yong o porquê estava com tanta raiva dessa pessoa, Sanqian chega no local, deixando Yong completamente surpreso com a chegada do mesmo. Assim que o prota chega, literalmente todos em volta começam a reverenciar o rapaz, dizendo saudações ao mesmo que caminhava em direção ao irmão Yong. E quando o coitado percebe que era agora ou nunca, ele logo aponta o dedo para Sanqian, gritando a Yong que aquele era o homem que deveria ter sua perna quebrada. E caso Yong fizesse isso, então os 3 milhões seriam do mesmo. Yong grita ao loirinho chamando o mesmo de idiota e diz que ele não deveria falar aquelas coisas do irmão Sanqian, e ordena para que o mesmo pegasse seu dinheiro e sumisse de sua frente. Han Sanqian se senta debochando e pergunta a Yong quem é que teria sua perna quebrada pela pequena pechincha de 3 milhões de dólares. Na maldade, o prota olha para Yong dizendo que o mesmo sabia da resposta e quem realmente merecia ter sua perna quebrada, deixando o coitado de Yong em choque, que logo grita desesperado aos seus homens perguntando se eles não tinham ouvido Sanqian e ordena para que seus homens obedecessem o mesmo. Desesperado, o rapaz grita para Yong perguntando o que ele mesmo estava fazendo, afinal ele tinha dado 3 milhões para Yong quebrar a perna do lixo de Sanqian. Após a surra bem dada, Sanqian diz ao cara que não temia o mesmo, porém a perna quebrada lembraria sempre ele de não cometer o mesmo erro e de também ficar para todo sempre bem longe de Swing Xia. Não contente, completamente arrebentado, o loirinho grita ao prota alertando ao mesmo para que não ficasse se achando, pois futuramente faria 2 vezes pior com ele. A ameaça não deixa Sanqian com medo, que rebate dizendo que o loirinho ainda tinha muitos ossos a serem quebrados e caso ele insistisse em tentar se aproximar de Swing Xia, ele então levaria uma surra e toda a família Liang ia junto dele para o túmulo. Após Yong expulsar o maluco para fora de sua casa, o prota pergunta ao mesmo o que foi que aconteceu com Mo Yang e o que ele tinha alertado. Yong começa a dizer que o chefe Mo recentemente foi até o bar com pessoas da arena de boxe do submundo, e Shin diz que ele sofreu e foi gravemente ferido. Enquanto fumavam cigarro,
cigarro e refletir sobre o que acabara de ouvir, Sankian pergunta se Ye-Fei ainda é o chefe da arena de boxe do submundo e logo Yong responde ao prota que sim, dizendo que atualmente o Zheng possui 3 arenas de boxe do submundo e todas sob o nome de Ye-Fei, e que ouviu dizer também que o mesmo não gostou que o chefe Mo saiu das sombras, então resolveu problemas com suas próprias mãos. Na maior tranquilidade, Han Sankian pergunta a Yong se realmente for só isso, então era só chamar Mo Yang que o prota lhe ajudaria a resolver esse problema pessoalmente. Logo Mo Yang chega e Sankian dispara dizer ao mesmo que ouviu falar da arena de boxe do submundo e pergunta ao mesmo se precisava de ajudante com isso. O malucão sinistro responde ao prota perguntando se ele conseguiria lhe arrumar alguns mestres e se precisaria de dinheiro para isso, pois infelizmente vários de seus homens foram feridos e acabaram indo para o hospital. E o prota todo contente responde a Mo Yang dizendo que ele é um mestre e com certeza não irá aumentar nenhum centavo na conta caso Mo Yang realmente quiser a sua ajuda. Logo o rapaz responde ao prota que então é melhor deixar isso baixo, afinal os braços e pernas de Sankian são muito pequenos e curtos, e com toda a certeza do mundo ele irá ser espancado e tomará uma surra de todos aqueles homens do boxe. Com isso Sankian se levanta todo confiante e responde que já que Mo Yang subestima tanto ele, então irá levá-lo até a arena de boxe para mostrar ao mesmo do que ele realmente era capaz. Logo ao anoitecer, os subordinados de Fei diz ao mesmo que quase metade do pessoal de Mo Yang foi para o hospital, e que definitivamente eles estavam enfraquecendo e logo a rodada de lutas estava para passar. Ao ouvir isso, o Zé Bonitinho responde que a cidade das nuvens estava muito diferente hoje em dia e as pessoas como ele não conseguem se adaptar ao tempo. E também não sossegam o facho e ficam se mostrando, com isso acabam procurando a morte. No meio da conversa deles, um rapaz abre a porta desesperado, gritando a Ye-Fei que Mo Yang estava por ali novamente. Irritado, o Zé Bonitinho bate na mesa gritando como Mo Yang ousava vir até ali para lhe causar mais problemas e pergunta a seu homem se Mo Yang queria que literalmente todo o pessoal dele fossem de comes e bebes. O que acaba surpreendendo Ye-Fei é que o loirinho diz ao mesmo que por mais que fosse difícil de acreditar, não parecia que Mo Yang estava ali para criar problemas, o mesmo só estava literalmente assistindo a luta na plateia. Caindo na gargalhada, Ye-Fei diz em tom de deboche que se Mo Yang estava ali para aprender e roubar as técnicas de seus lutadores, então ele iria deixar o mesmo assistir, afinal ele nunca seria capaz de chegar aos pés de seus homens. Já na plateia, Mo Yang pergunta a Yong onde é que Sankian foi, afinal ele tinha ido ao banheiro, porém já estava demorando muito e pergunta a Yong se o mesmo poderia estar tentando fugir da situação. Ao ouvir aquilo, Yong fica muito irritado e na função de defender o seu amigo, responde que o irmão Sankian não é do tipo de pessoa que foge de seus problemas. Já no ringue, o apresentador grita ao querido público dizendo que hoje seria muito especial e pergunta quem é que irá querer subir no palco e experimentar a sensação de lutar contra um boxeador profissional. E lá de longe, para tranquilizar o público, ele acrescenta dizendo que os boxeadores tomarão o maior cuidado para garantir a segurança de quem quiser se arriscar a subir ali, enquanto a galera assustada fica questionando quem se atreveria a subir ali em cima, afinal, aquele cara era um brutamonte, sem contar que era um boxeador com muita, mas muita experiência mesmo. De repente, completamente disfarçado e mascarado, Sankian ergue a mão no meio da plateia, dizendo que ele irá participar da luta, deixando geral em choque. Logo o apresentador chama o mesmo para subir no ringue. Porém, o que surpreende mais ainda todos ali é Sankian pulando as grades do ringue com a maior facilidade. Isso deixa até mesmo o apresentador completamente assustado, que logo cochicha ao boxeador que para ter uma capacidade de pulo desses, com certeza aquele mano ali não era uma pessoa comum, e acrescenta alertando ao boxeador para que tomasse muito cuidado e não perdesse a reputação para aquele carinha. A bundinha do prota, mano. O apresentador ainda completa dizendo que provavelmente aquele cara estava ali apenas para causar problemas, então não era para se segurar e dar tudo de si. Como isso, o boxeador responde que não precisava esquentar a cabeça, pois com aquele corpinho do prota iria parar no hospital depois de um simples soquinho. Enquanto Sankian estava dentro do ringue, pronto para dar o seu showzinho, Yong Mo fica refletindo que a aparência daquele cara de verde era bem familiar. Não demora muito até que Yong se dá conta de que na verdade aquele ali se tratava de Han Sankian, e Mo Yang pergunta ao mafioso se o prota não iria acabar morrendo ali dentro. Já no ringue, o boxeador começa a zombar do prota, alertando ao mesmo para que tomasse muito cuidado para não ir de F, afinal seus golpes não eram para qualquer um. Debochando novamente do cara, Sankian pergunta ao mesmo por que ficar com essas conversas fiadas ao invés de lutar e chama o mesmo para começarem a luta. Com muito ódio, o grandão parte para cima do prota furioso, chamando o coitado de idiota. Porém, como se trata de Han Sankian, o mesmo consegue se esquivar com a maior facilidade do mundo. Após desviar, ele ainda é revida com um chute com a mão atrás das costas. Isso acaba arremessando o boxeador para muito longe, deixando até mesmo o apresentador assustado com aquilo. O golpe deixa geral na plateia assustado, sem nem acreditar no que viram, e logo começam a questionar se aquilo realmente era verdade. Afinal, como alguém tão magro como o papel pode ser páreo para um brutamonte daqueles? Enquanto Yang resmunga que não está impressionado e pergunta se aquele realmente é Sankian, o irmão Yong reclama que isso não é razoável, afinal o cara é bonito e rico e ainda por cima extremamente habilidoso. Na moralzinha, Sankian se vira para o apresentador e diz ao mesmo que aquele lutador ali já era, e sugere para que então trocassem de pessoas, deixando o apresentador mais assustado ainda. Mas um outro lutador entra no ringue para enfrentar Sankian, porém como esperado ele é simplesmente vencido com um único golpe e já cai desacordado no chão. Até mesmo Yong, que já sabia de um pouco da capacidade de Sankian, fica extremamente impressionado e os dois gritam perguntando que porcaria foi aquela e como isso era possível na verdade. Sem graça, Mo Yang dispara a dizer que Sankian desmaiou outro boxeador com apenas um único golpe e pergunta se ele planejava mesmo nocautear toda a arena de boxe sozinho. Yong responde a seu amigo que isso não era definitivamente impossível, porém os boxeadores de Ye-Fei são fáceis de derrotar e pergunta a Mo Yang se eles realmente poderiam derrotar Sankian. Ainda debochando de Sankian, Mo Yang pergunta a Yong se o mesmo acreditava que Sankian não poderia ser parado. Afinal, aqueles boxeadores não tiveram nem a chance de revidar, então não dava pra saber se venceriam ou não. Sorrindo, Yang diz que realmente não entende por que uma pessoa tão poderosa estava disposta a se juntar à família Su e ainda ser tratada como lixo por toda Yusheng. Yong responde que o motivo disso talvez fosse porque o irmão Sankian seja como Yang e esteja disposto a largar tudo pelo bem de sua própria mulher.
mulher. Quando o apresentador pergunta ao Prota se o mesmo continuará lutando, ele responde dizendo que se for pra mandar só gente lixa, então nem ficará perdendo seu tempo com isso. O apresentador responde que não tinha com que se preocupar, pois agora irá mandar para Sun Quan a pessoa mais forte da arena de boxe e definitivamente dessa vez não iriam decepcioná-lo. No mesmo instante, o maluco se vira para o seu funcionário que estava ali perto e na pressa pede para que o mesmo chegasse imediatamente no Lâmina 2 e o convidasse para a arena com urgência. Ao ouvirem aquilo, Yang logo pergunta ao Yong se aquele Lâmina forte realmente era tão forte assim, e o mesmo responde que ele quase não lutava, mas atualmente é o único que é capaz de manter uma vitória completa. Afinal, o maluco era impiedoso bem no começo da luta. Logo chega o maluco sinistrão, que seu adversário mais sortudo acabou indo parar no hospital depois da luta e ficou de cama por meio mês. Cê tá maluco, mano? O funcionário chega com muito medo no tal Lâmina 12 e diz ao mesmo que seu chefe havia pedido para que o mesmo fosse ao ringue. Porém, o cara muito irritado responde que não tinha nenhuma luta programada para ele hoje. O carinha começa a explicar que o maluco tava derrotando geral da arena, e como o Lâmina 12 trabalha para a arena de boxe, e a arena estava precisando da ajuda dele para resolver os problemas, então meio que era responsa do próprio. O Brutamonte pega o coitado pelo colarinho e diz ao mesmo para que tomasse muito cuidado da maneira com que falava com o Lâmina 12. Afinal, ele só estava ali para fazer dinheiro, então sem dinheiro, sem luta. Todo trêmulo, o coitado responde que o juiz diz que a luta irá valer o dobro do que ele recebia e todo esse valor seria inteiramente entregue ao Lâmina 12. Ao ser cativado por ouvir que tinha dinheiro envolvido, o Brutamonte lança o coitado para longe e logo se põe em direção ao ringue de uma forma muito sinistra. Ao chegar no ringue, logo o juiz diz ao grandão para que dê uma boa lição naquele garoto de verde que não conhece a altura entre o céu e a terra. O irmão da 11? Não, parei. O Lâmina 12 pergunta ao Prota se foi ele quem esmagou a arena, e logo manda uma sugestão dizendo que o hospital da cidade era ótimo e queria muito ver o mascarado mais tarde por ali. Todo debochado novamente, Sun Quan responde dizendo ao Lâmina 12 para que ele olhasse bem para aquele lugar. Afinal, aquele lugar ali seria o seu túmulo então. Assim começa a luta, o Brutamonte diz ao Prota que ele não conseguirá fazer com que ele dê um passo para trás, indiferente da força que o mesmo possuísse. Novamente sorrindo, Sun Quan responde ao grandão que na verdade ele falava demais, e o Prota estava realmente muito curioso para ver se a cópia do Hulk era tão brava assim quanto ele se pagava. Imediatamente os dois avançam um para cima do outro, usando por completo a força bruta, travando uma grande batalha em meio a toda aquela multidão. Ao ter o seu golpe travado, o Lâmina 12 começa a se questionar quem era aquele magrelo. Afinal, não tem ninguém ali em toda aquela arena de boxe com capacidade suficiente para bater de frente com ele. O Brutamonte começa a diferir vários golpes contra Sun Quan, que defende literalmente todos, enquanto gritava ao mesmo quantos golpes que ele conseguiria aguentar. Partindo para cima do Prota com mais um golpe mortal, ele grita que até que o mesmo estava indo bem, afinal ele diferiu vários golpes e aquele magrelo não recuou uma só vez. Assustado lá da plateia, Mo Yang pergunta a Yong se realmente a força daquele monstro do Lâmina 12 era simplesmente o dobro do Zé Ruela de Sun Quan. E completamente em choque, Yong responde que aquele Zé Ruela na verdade era o Sun Quan, e definitivamente recebeu vários golpes poderosos e só diferiu apenas um soco. Extremamente preocupado, Yang diz ao irmão Yong que dependendo da situação, Sun Quan não será tão bom assim. Com isso, Yong corre junto de seu amigo desesperado dizendo que precisava ajudar Sun Quan, ainda que isso custasse a moral que tinham com Ye-Fei. Enquanto os dois estavam completamente desesperados, Sun Quan Mobo ouvindo o Lâmina 12 dizendo ao mesmo que já tinha dado vários socos nele e ainda não tinha caído e que isso era realmente inédito para ele. E após ouvir tudo aquilo, Sun Quan apenas responde dizendo ao mesmo que uma pessoa boa como o Lâmina vai até ali apenas para ganhar um dinheirinho. Porém, o talento do mesmo está enterrado por completo. O Lâmina retruca que depois que pegou o dinheiro da arena de boxe, teve de fazer coisas para a arena de boxe, e completa falando que admira Sun Quan, porém isso não significava que ele iria deixar o mesmo sair dali. Com mais um ataque diferido contra Sun Quan, que defende com apenas um chute, Lâmina grita debochando que iria quebrar a perna do Prota com a maior facilidade do mundo. Porém, o que acaba surpreendendo todo mundo, inclusive eu, é que Sun Quan simplesmente ataca o grandão com um único golpe na jugular, sem nenhum esforço sequer. Agora achei que o Sun Quan realmente iria apanhar, mano. Os dois parceiros do Prota ficam embasbacados ao ver que o irmão Sun Quan realmente fez com aquele Brutamonte do Lâmina 12 recuasse com apenas um simples golpe diferido contra ele. Debochando de uma forma sinistra, o nosso querido Prota pergunta ao Lâmina 12 o que o mesmo disse sobre dar conta do recado e completa sua pergunta dizendo se ele ainda acreditava nisso. No mesmo momento, o Brutamonte se vira dizendo a todos que estavam na arena que não irá mais querer a grana, deixando até mesmo o juiz assustado com a situação. Com isso, o juiz fica furioso e corre até o Lâmina 12 dizendo ao mesmo que a arena é extremamente rígida e o mesmo não poderia simplesmente sair de uma boa dali. Ele pega o cara e joga para bem longe, perguntando ao mesmo se ele queria que Lâmina 12 quebrasse a promessa de não feri-lo e ordena para que o coitado saísse de sua frente. E ao anoitecer, depois daquela luta colossal, Sun Quan estava com seus braços todos lascados, por conta das defesas que fez o golpe do Lâmina 12. O maluco é brabo mesmo, mané. E quando Mo Yang percebe isso, logo pergunta ao Tampinha se o mesmo precisava ir até um hospital por causa dos ferimentos. Enquanto Sun Quan fuma um cigarro. Fuma não, pô, cingaro da Curse. Com um sorriso, o Prota acaba surpreendendo o cara, dizendo que não será necessário, que tudo que ele quer é ir para casa e Yong já faria isso por ele. Mo Yang corre dizer ao Prota que o Lâmina 12 até que é confiável, porém o mesmo gostaria muito de continuar lutando e pergunta se seria um incômodo para Sun Quan continuar aquela luta. Suspirando meio preocupado, Sun Quan responde a pergunta dizendo que na verdade, se ele continuasse aquela luta, poderia acabar morrendo miseravelmente. Com essa, eu realmente fiquei surpreso de verdade. Yang também, que responde novamente com outra pergunta dizendo e quanto ao Lâmina 12? Com um sorrisinho, enquanto estava fumando ainda, o Prota responde num tom de deboche que Lâmina 12 teria ficado deficiente se continuasse com a luta. E mais tarde, já em sua casa, Sun Quan resmunga consigo mesmo que estava sentindo muita dor. Afinal, realmente, o Lâmina 12 tem pele de cobre e ossos de aços e agora sua mão estava toda ferrada. Porém, ao se deparar com a falta de alguma coisa, Sun Quan fica com uma carinha de tonto se perguntando onde é que foi parar o seu pobre colchãozinho. Enguichi, ao ver a surpresa de seu marido, diz ao mesmo que
como ela tinha prometido, se ele ajudasse, não poderiam dormir juntos na mesma cama. Finalmente, né, meu amigo? Todo feliz, Sankian pula para cima de Xia, dizendo que esperou por isso há muito tempo, mas ela para o coitado com o pé, ordenando que ele se afastasse dela. E completamente envergonhada, a garota informa ao prota que o mesmo ultrapassou a linha vermelha de limites que ela fez na cama, deixando o coitado sem graça e triste. Na hora, o safadinho pergunta a Xia quando é que a linha vermelha iria de base, que envergonhada ainda responde dizendo que dependendo do desempenho do mesmo. E para deixar a garota ainda mais sem jeito, o prota pergunta e se ela passasse da linha, o que aconteceria? E na hora, ela pede para Sankian parar de graça, afinal como ela poderia passar da linha que ela mesma fez? Enquanto refletia que na verdade isso nem fazia sentido, afinal muitas vezes a gente se mexe dormindo, Sankian apenas responde que Xia estava completamente certa. Logo pela manhã, Xia é a primeira a despertar e logo percebe que ela tinha passado da linha que ela mesma havia criado e logo fica em choque. Completamente sem graça, ela agradece a Deus que Sankian ainda não tinha acordado, caso ao contrário isso causaria um clima muito constrangedor para ela. Enquanto se arrumava, Xia pergunta ao prota ainda sonolento se o mesmo não iria correr, afinal ele parecia não estar muito disposto para correr com ela pela vila montanhosa. Extremamente exausto, Sankian responde logo perguntando se ele poderia tirar um dia de folga hoje, pois estava muito, mas muito cansado mesmo. A garota rapidamente vai até o prota e segura o seu braço machucado para puxá-lo, dizendo que não poderia tirar um dia de folga, pois ela ainda não estava acostumada a ir sem o mesmo para a correria. Que enquanto resmungava de dores em pensamentos, apenas responde para Xia que já estava se levantando para correr com ela, fingindo que não estava doendo aquilo. E já na corrida, Sankian estava desgastadaça e se pergunta por que suas mãos e braços ainda doíam muito, já que a luta foi literalmente na noite passada. O maluco quase morreu, mano. Tá querendo o que, ué? Novamente na ponte, Xia diz ao prota que nem sabia como agradecê-lo por ter qualificado ela e realizado o seu sonho de morar na Vila Montanhosa, e agora poder apreciar essa linda vista com seus próprios olhos. Sankian responde que não foi nada e que isso na verdade era uma pena, por não ser um lugar lindo o suficiente, e sem entender nada, Xia pergunta ao prota do que o mesmo estava falando. Han rapidamente explica a sua esposa que a cidade de Yusheng era muito pequena para eles e logo aponta Yanxing, dizendo que aquela cidade ali era extremamente linda e muito superior a Yusheng. Na hora a garota responde que Sankian está muito ambicioso, afinal aquela é a capital do poder, e até mesmo a família Su tem vontade de ir para lá, mas no fim, como essa família poderia estar qualificada para isso? Todo sorridente e confiante, Han Sankian afirma que um dia iria levar toda a sua família e Xia para lá, e assim então poderão ver alguns cenários diferentes do que estavam acostumados. Pela primeira vez na história desse Moaing, Xia responde ao seu marido que acredita no mesmo e puxa ele dizendo que já estava ficando tarde e precisavam mesmo voltar para casa. E mais tarde, após se trocarem já no estacionamento da Vila Montanhosa, Xia pergunta ao seu marido o que tem de errado com ele e por que o mesmo não iria dirigir hoje, afinal ele sempre dirigiu. Ao ver que não tinha mais como mentir, o prota mostra suas mãos a Xia e diz que estavam machucadas e por isso não tinha como ele dirigir hoje. Assustada, Xia grita perguntando como isso era possível, afinal ela tinha pegado na mão de Sankian agora mesmo e pergunta também ao prota se era alguma coisa séria. Logo o rapaz responde que não, afinal ele até poderia dirigir, mas não seria confortável e também podia ser perigoso em questão de acidentes. Na hora sua esposa o empurra para dentro do carro, dizendo ao mesmo que iria levá-lo ao hospital imediatamente, enquanto Sankian resmungava que não será necessário, afinal ele já tirou 2 dias de folgas, então tava de boa. Extremamente irritado, Xia grita ao prota que ele iria sim no hospital e ponto final, afinal quem manda é ela. E a última palavra também será dela, deixando até mesmo Han Sankian com medo. E já no hospital, o médico fica completamente em choque ao analisar os ferimentos de Han Sankian e logo diz para perguntar ao mesmo o que foi que aconteceu, pois todos os ossos da mão dele quebraram por completo. Aos prantos, quando Xia ouve isso, se vira para o prota perguntando por que ele não tinha avisado a ela sobre isso. Afinal, ele estava até agora segurando as mãos mesmo e isso deve ter doído demais. Sorrindo, Sankian então responde que essa foi a primeira vez que Xia decidiu pegar na sua mão por conta própria, então como é que isso poderia ter doído? Ela fica irritada e pergunta ao rapaz se ele é idiota ou alguma coisa do tipo, pois ela estava apertando a mão dele, e era só ter falado que depois que sarasse, ela iria então pegar na mão dele. Todo galanteador, Han Sankian diz a Xia que todas as vezes que ele tocava na mão dela, ele então se tornava digno de acariciar as montanhas com suas próprias mãos. O médico, em meio a todo esse chaveco, fica sem graça e diz a eles que ali não era o lugar para ficar de namorico e pergunta se ainda iriam querer que curassem as mãos de Sankian. Os dois ficam completamente envergonhados enquanto o médico diz para dizer que a mão de Sankian está seriamente ferida e precisa muito ser engessada. Com isso, o rapaz ficará proibido de fazer algum trabalho pesado durante a recuperação. E acrescenta explicando sobre o período de recuperação, que é de 40 dias, e então, durante todo esse período, Xia precisará cuidar de seu marido. Agora é que a gente vai ver se ela realmente vai ficar com ele ou vai vazar. Han Sankian responde ao doutor que isso não levará 40 dias, afinal ele já se machucou muito mais e se recuperou apenas em uma semana, por esse motivo também nem seria necessário engessar. Irritado, o médico pergunta ao prota se ele estava pensando ser o Superman para acreditar que se recuperava em uma semana. Afinal, em todos os seus anos como médico, ninguém nunca se recuperou em menos de 40 dias. Xia também fica super mega irritada, gritando ao prota que ele calasse a boca, afinal a resposta do médico será como uma ordem, deixando Sankian sem graça a ponto de confirmar. Já na sala de Xia, Sankian resmunga com a mesma que isso é literalmente muito entediante, enquanto a garota diz que durante a recuperação ele deverá segui-la para o trabalho ou então ela não teria como cuidar do mesmo. E depois dessa bronca, entra uma funcionária de Swing Xia com o almoço deles, dizendo que era para Xia e o Sr. Han, e a garota agradece a funcionária. Logo Xia vai ajudar ao prota a se alimentar dando comida na boquinha do mesmo, que começa a perceber que esse período de recuperação não seria de todo ruim afinal de contas. Após isso, Sankian decide ir ao banheiro, pois estava muito apertado, mas chegando lá percebe que não conseguia nem sequer abrir o zíper de sua própria calça e já fica desesperado por estar muito apertado. Logo ele se ajoelha no chão e aproveita para pensar uma solução, enquanto resmungava se o grandioso
Sankian realmente seria sufocado por uma simples e mera mijada. Essa eu não tanquei não, mano. Sankian então retorna até a sala de Shia, que carinhosamente, ao vê-lo por ali, pergunta ao mesmo se ele já tinha usado o banheiro, que responde sem graça que isso não importava, afinal ele não tava com pressa. Ela rapidamente puxa o Prota até o banheiro dizendo para que o mesmo não demorasse, pois agora seria a hora perfeita por não ter ninguém ali por perto. Envergonhada e sem entender muito, Sankian diz a ela que não seria bom deixá-lo entrar no banheiro das mulheres. Sem graça, a garota pergunta se o mesmo não estava morrendo de vontade de fazer xixi, e logo o coitado perde no argumento. Extremamente envergonhada, Enguichi diz ao Prota que o trouxe até ali para que pudesse ajudá-lo.